E olha, quais alimentos evitar neste período de pandemia? O que fazer para aumentar a imunidade? São algumas perguntas que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Por isso, nós convidamos aqui para o estúdio o médico Valdemir Antunes. Ele é também presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aqui em Pernambuco. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Marcos. Tudo bem, graças a Deus. Nós trouxemos algumas reportagens mostrando esse período agora de vacinação contra a gripe, com os idosos a partir de 60 anos, que é o grupo de prioridade, também para os profissionais de saúde. Quem não deve tomar essa vacina, doutor? Ninguém. Não existe nenhuma contraindicação para tomar a vacina. O que a maior dúvida que pode acontecer da população geral são os pacientes que têm as alergias alimentares, principalmente o paciente que tem alergia ao leite e alergia ao ovo. Esses pacientes que têm a alergia grave, ou seja, a anafilaxia, mesmo esses pacientes, não existe nenhuma contraindicação para o uso. Apenas uma observação especial que esses pacientes devem ser imunizados em um lugar preparado, adequado, para se houver alguma reação, o que é muito improvável. E o benefício da vacinação, Márcio, é muito maior do que qualquer risco. Então, pessoal, os pacientes que têm alergia leve, alergia moderada ao leite e ao ovo, não existe contraindicação. E os que têm alergia grave também não têm contraindicação. Eles devem tomar apenas a ressalva de tomar em um ambiente onde, se houver algum risco, possa ser revertido, onde o risco é mínimo. Doutor Valdemir, chegaram várias perguntas aqui no WhatsApp, um dos motivos de convidá-lo para essa entrevista aqui, porque tem gente que acorda espirrando. Para os médicos, o que é considerado um quadro alérgico? Quem é que tem alergia de uma forma geral? Porque às vezes a pessoa já acorda espirrando, mas de repente não tem nenhum sintoma adverso. Gostaria que o senhor explicasse, por favor. Veja bem, a alergia respiratória, a rinite, é a mais prevalente dentre as alergias respiratórias. Dos sintomas existe a coceira nos olhos, os olhos vermelhos, lacrimejando, a congestão nasal, a coriza, a secreção clara saindo pelo nariz, a congestão nasal. Isso tem uma relação muito provável com algumas alternâncias, mudanças climáticas, poeira, e o paciente sabe que tem essas reações. Então, Márcio, nesse momento, nós precisamos manter a calma, tá? Manter a calma, respirar. O paciente já sabe que ele tem esse quadro alérgico, né? Essas exposições com um cheiro forte, com alguma coisa. Então, antes de mais nada, é calma. Precisamos manter a calma para passar por esse momento turbulento, que vamos passar, tudo passa. Vamos chegar, vamos passar. Tem uma pergunta, inclusive, do Ricardo, do bairro da Iputinga. Ele diz que tem rinite alérgica. Quais cuidados específicos ele deve tomar diante desse período do coronavírus? Mais tempo em casa também. Veja bem, nesse período a gente tem que procurar deixar o ambiente mais arejado, evitar fazer faxina, onde as pessoas nesse período terminam não tendo o que fazer, faz a faxina, termina movendo, tirando aquela roupa que está muito tempo guardada. Esse período de ociosidade, de ócio intradomiciliar, onde é uma recomendação que devemos seguir, os pacientes muitas vezes terminam fazendo faxina, isso aí termina motivando a movimentação de poeira e desencadeando as alergias respiratórias. Então, talvez procurar se ocupar de outra forma do que fazer a faxina, onde eu vejo que a maior parte das pessoas estão fazendo faxina. Dividir as tarefas. Dividir as tarefas, exatamente. Tem uma pergunta do Arthur, ele disse que tem rinite desde pequeno e hoje acordou com o corpo mole, com febre. Ele deve ficar preocupado e como diferenciar aí a Covid-19, os sinais da Covid-19 da rinite? É uma pergunta que ele acordou hoje um pouco mais. Ele tem rinite desde pequeno e acordou hoje mole, com um pouquinho de febre também. Ele deve se preocupar? Veja bem, vale ressaltar que esse período existem outras infecções virais. Sim. Eu não vejo motivo para se preocupar. Procurar se isolar, usar uma máscara, já que ele está com período de febre, manter esse repouso domiciliar, evitar o contato com membros da família, ter aquelas recomendações todas, fazer essa higienização, evitar compartilhar utensílios com a família, mas eu não vejo, não há motivo, a princípio, para ele se preocupar. Eu esqueci o nome, Ricardo? Foi o Everaldo. Na verdade, aqui, deixa eu pegar aqui, Desculpa, Arthur. Não vejo motivo nessas queixas para você se aperrear, certo? Procurar manter, controlar a febre e pronto, tá? Tem a pergunta da Joselita. Chá de erva doce altera a imunidade? Não altera, não existe nenhum trabalho científico que comprove nenhuma alteração alimentar que melhora a imunidade.
O que tem que ser feito para melhorar a imunidade é o que a gente tem que ser feito durante todo o período. Uma alimentação saudável, procurar dormir bem, ter paz, ter um repouso. Todos esses são métodos já conhecidos anteriormente que vão fazer com que a gente mantenha a nossa imunidade, procurar tê-la mais forte possível para combater todas as viroses que estão numa época prevalente. Inclusive, não se esquecendo da hidratação, né? Exato. Tomar mais água, o calor, em casa. hidratar-se bastante, né? Mas alimentar-se com alimentos saudáveis, como sempre foi essa a recomendação. Dormir bem, procurar fazer atividade física intradomiciliar, procurar se restringir, mas não há nenhum alimento A, B ou C que vai ser salvador para melhorar essa imunidade nesse período de pandemia. Doutor Valdemir, quais foram as mudanças que o senhor adotou na sua rotina de trabalho, sua rotina em casa também, durante esse período de quarentena, que mais pessoas estão ficando em casa, mas o senhor médico, nós jornalistas, saímos também para trabalhar. Quais são esses cuidados que o senhor tem tomado agora? Antes de mais nada, manter a calma. Precisamos manter a calma com nossos parentes, com meus pais, com meus filhos, com os nossos colegas de trabalho, com nossos pacientes que tanto precisam de nossa atenção, de nossa assistência, procurar sempre transparente com eles e sempre manter a calma. Não há motivo para que a gente entre em pânico, pelo amor de Deus. É um momento difícil, mas qualquer alteração, desestabilidade vai fazer com que altere isso aí. Então, higienização é mais do que recomendado fazer. O isolamento social, Márcio, é uma coisa que nós devemos fazer. Sempre que a gente tiver que sair, analisar qual é o benefício que eu vou ter em sair isso aí. Será que vale a pena eu sair? Porque o vírus, tem muitos pacientes que estão assintomáticos. Então, muitas vezes, o paciente está assintomático, está transmitindo ou está contraindo. Então, o isolamento social é fundamental. Tem uma pergunta para a gente encerrar, nesse período mais em casa. Tem algumas pessoas que estão observando, gente caminhando, correndo no Parque da Jaqueira. Finalmente, podemos fazer exercícios ao ar livre? Procurarmos dar os exemplos. A partir do momento que você se sente no direito de fazer uma atividade ao ar livre, o qual não existe nenhuma contraindicação absoluta, você está dando motivo para que outras pessoas façam o mesmo. E aí pode terminar tendo algumas aglomerações, certo? Eu faço atividade, eu corro, estou restringindo ao máximo esse tipo de atividade, entendeu? Um outro recado, Márcio, que a gente tem que procurar falar são para os pacientes asmáticos, onde o paciente asmático, o paciente com alergia respiratória, ele não tem nenhuma evidência que facilite com que ele adquira o coronavírus. Não, ele não está mais suscetível. Não existe nenhuma contraindicação para o paciente suspender o tratamento de corticoides no tratamento da alergia respiratória. Então, os pacientes com alergia respiratória, com rinite, com asma, eles devem manter o tratamento. Manter o tratamento, manter a calma e fazer o acompanhamento. Qualquer dúvida, contacte seu médico. Muito obrigado pela sua presença aqui no N1 de hoje, esclarecendo as dúvidas que chegaram aqui também pelo WhatsApp. Uma ótima tarde para o senhor.